Nosso convidado de hoje é o vereador de Cuiabá, Abílio Júnior, do PSC. Bom dia, vereador. Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Mato Grosso. Obrigado por atender ao nosso convite. Vereador, o mandato do senhor muito agitado, né? Tem um mandato aí de muito trabalho, muitas polêmicas. A gente vai pontuar algumas aqui assim para a gente dar sequência à nossa entrevista. Mas quando o senhor começou o mandato, não era oposição. Não, já no terceiro mês eu me tornei oposição. No terceiro mês de mandato, muito antes do vídeo do paletó, muito antes de tudo isso, o prefeito tinha pedido para a gente enviar currículos e outras coisas para a Prefeitura de Cuiabá, pois nós tínhamos fazido parte da campanha junto ao prefeito municipal. E já no início do mandato a gente decidiu votar contra algumas matérias que a Prefeitura de Cuiabá tinha encaminhado à Câmara. E nisso foi feita a primeira ameaça. Se você votar contra os projetos, a gente não vai colocar os seus empregos. E eu falei, não quero emprego. Não quero emprego. A única coisa que eu quero é ter a liberdade de votar de acordo com a minha consciência. E a partir desse momento eu peguei todos os meus currículos de volta, não tive mais relação com a Prefeitura, a partir do terceiro mês de mandato. Mas então isso é uma prática, né? Essa barganha com a Prefeitura? É uma prática, a gente revelou isso na CPI da Saúde, do qual a TV Centro-América, inclusive você, foi muito participante, e descobrimos toda aquela máfia dos médicos e também troca de interesses entre currículos do Poder Legislativo e ações do Poder Executivo. Mas isso aconteceria, né? Se o senhor não tivesse também se rebelado, entre aspas, assim, isso aconteceria de uma forma natural. É natural que isso aconteça. Vereadores indicam nomes para serem contratados pela Prefeitura. Muito natural e uma prática que eu rejeitei desde o começo. Certo. Agora, esse foi o motivo da sua saída. Quando o senhor, na sua campanha, o senhor brigou muito pela mobilidade urbana. O senhor é arquiteto, urbanista, Sim. especialista em mobilidade urbana, mas acabou que o seu mandato não se restringiu a isso. O que o senhor encontrou na Prefeitura, na lida com a Câmara, para que o senhor tivesse uma abrangência maior dessa fiscalização? Olha, desde o início do nosso mandato, a gente tem trabalhado em cima da mobilidade urbana também. Eu sou ciclista, eu tenho defendido algumas causas dos ciclistas e também tenho defendido algumas causas do transporte público. A gente tem juntado forças com outros vereadores também, como o Diego Guimarães, Felipe Velaton, Marcelo Bussi, Dilemar Alencar e agora o Lilo Pinheiro e o Quero Quero. E nisso a gente tem feito representações sobre mobilidade urbana, sobre transporte público. Baixamos a passagem 2 vezes. A primeira vez eles aumentaram de 3,85 para 4,10. Nós brigamos, baixamos de 4,10 para 3,85. Eles aumentaram novamente e nós baixamos novamente. E agora estamos fiscalizando o edital e também fomos autor de uma lei que obriga o município a colocar a idade do ônibus. Tanto que o repórter teve mais facilidade de localizar até mesmo a idade da frota de veículos. Aplicativo de celular do Detran? Não, isso não, porque é estadual. Nós fizemos leis municipais. Não, eu digo assim, para você ver a placa do veículo, é só você chegar, Sim. bota a placa do veículo lá no aplicativo Também, e ver. mas hoje existe a numeração no próprio ônibus, que define a idade do ônibus, o número da empresa e o número do veículo. E esse edital? O senhor já teve acesso ao edital, aos termos desse edital? Como é que o senhor, como oposição, avalia o edital que está na praça? Eu acredito que o prefeito Emanuel Pinheiro fez um edital para cumprir um mandato judicial, que definia que ele tinha que publicar a licitação, mas ele fez com a intenção clara de ser judicializado, pois há diversos erros no processo. Nós estamos avaliando isso junto com os vereadores que já citei, e nós vamos fazer uma representação ao Ministério Público e Tribunal de Contas. Não que a gente não queira que faça a licitação, muito pelo contrário, a gente quer que faça. Só que isso é um contrato de 20 anos. A gente não pode deixar que a Prefeitura de Cuiabá faça um contrato de 20 anos que não exige ônibus novos de entrada. Não pede que tenha ônibus novos, pede que os ônibus tenham ar-condicionado depois de muito tempo, 5 ainda anos. prorroga o prazo, tem condições de prorrogação de prazo. As empresas que vão participar da licitação, elas, por exemplo, só para ter uma ideia, elas não estão contratando ou dando o melhor serviço. Não vai ser quem oferecer o melhor serviço, ou quem oferecer os melhores veículos, ou quem oferecer as melhores condições de trabalho. Vai ser quem pagar mais pela outorga ao município. Ou seja, a empresa pode ser a pior empresa, oferecer o pior serviço, mas se ela pagar para o município o melhor valor, ela vai ganhar a licitação, pois ela paga pela outorga. E aí tem uma outra questão. É mais ou menos o mesmo formato que uma empresa chamada Rodando Legal,
que é a que cuida da remoção de veículos, lá do pátio de remoção de veículos, fez. Ela ofereceu a maior tarifa de remoção de veículo, a maior cobrança de diária, mas ela foi a que deu a maior contrapartida de retorno para o município. Então ela não ganhou por oferecer o melhor serviço, não ganhou por oferecer as melhores condições para o cidadão fazer a retirada do seu veículo, mas ganhou porque ofereceu o maior lucro ao município. E o município não é para capitalizar lucro, é para oferecer o melhor serviço para o cidadão. Então a gente tem contabilizado tudo isso e levado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Certo, mas a medida, vocês vão levar isso para a Câmara também para negociar? Vocês são minoria, a oposição é minoria. Há alguma maneira de impedir que a licitação, do jeito que está, ela seja colocada em prática? Eu acredito que ele fez para ser colocado para sofrer impedimentos automaticamente. Ela é muito falha, ela é muito amadora, ela é muito falta de profissionalismo na formação dessa licitação. Não tem nem os mapas de rota da cidade, não tem a definição de quantidade de linhas, não tem nada, ela é muito frágil. Ela é feita para que seja judicializada ou por vereador, ou por Ministério Público, ou por Tribunal de Contas. E se ninguém entrar para judicializar, os próprios empresários que vão participar da licitação vão entrar. Pois ela é muito falha, muito vaga, genérica. Ela deixa pontas. Deixa um monte. E aí o prefeito, eu acredito que fez para cumprir o mandato judicial, que ele falou, vamos ter que cumprir, a justiça determinou cumprir. E aí eles vão lá, eles entram na justiça, a gente fala que a licitação não saiu porque entraram na justiça e ganha tempo para poder formalizar melhor. Vereador, o senhor tem se envolvido em muitos episódios com a prefeitura polêmicos. Mas vamos começar com as CPIs. Primeiro teve a CPI do Paletó, ela teve relatório. Não teve relatório. Não teve relatório. Foi suspensa. Foi suspensa a CPI. A CPI da Saúde, que teve um relatório que apontou indícios de irregularidades, tanto que terminou com a prisão do ex-secretário e de outros envolvidos, mas vocês tentaram abrir uma comissão processante para investigar a participação do prefeito e não foi à frente. E a gente tem agora a CPI dos 300 anos, o Ministério Público abriu investigação sobre o aluguel do prédio dos 300 anos. Por que essas CPIs não tiveram resultados práticos? A Câmara blinda o prefeito? Olha, de certa forma, a gente já apontou isso em várias outras ocasiões. O prefeito tem maioria na Câmara. O prefeito só está no mandato porque a maioria dos vereadores o blindam. Isso é verdade, sem discussão. Se o prefeito não tivesse a maioria desses vereadores, ele já teria perdido o mandato faz muito tempo. Um exemplo claro é só para você ter. A Câmara Municipal na CPI da Saúde, ela não apontou indícios, ela apontou os fatos. Ela apontou todas as irregularidades. E as irregularidades eram claras. Pede a cassação do mandato do prefeito. Você quer ver um exemplo claro? Está faltando remédio, todo dia vocês falam aqui. Falta remédio, falta um monte de outros benefícios como luvas, insumos e vários outros. Enfim. No pronto-socorro. No pronto-socorro, mas em todos os lugares. UPA, PSF, em todos os lugares. E aí o que acontece? Lá no Decreto-Lei 601/67, fala que a infração política administrativa sujeita à cassação do mandato do prefeito a omissão na defesa do interesse público. O que está acontecendo? O prefeito não paga os fornecedores. Os fornecedores entram na justiça, não querem entregar mais para uma cidade que não paga. O município de Cuiabá criou uma fama de caloteira, baixou o nível da imagem da cidade de Cuiabá. Ela está entre as piores cidades do país em nível de pagamento de fornecedores. Os empresários não querem fornecer produtos para o município porque está no ranking de mal pagador. E além de estar no ranking de mal pagador, está no ranking de cidades envolvidas em corrupção. O secretário de Saúde, Roark Douglas, que foi preso, ele estava envolvido num esquema que nós apontamos, a TV Centro-América, acredito, foi uma das primeiras emissoras a mostrar esse material, e ele foi preso por pegar recursos da saúde para investir em campanha política e se manter no poder à frente da Secretaria de Saúde e dos outros investimentos de saúde. Então a corrupção está implícita na saúde do município de Cuiabá. E aí a gestão vai dando no que dá. Inaugura obras inacabadas, não termina os serviços públicos, paga mal o seu... Só para você ter uma noção, estou fazendo o processo seletivo para o novo Hospital Municipal de Cuiabá, e nesse processo seletivo está pagando um telefonista, o recepcionista melhor do que o enfermeiro. Está pagando um salário de R$ 1.600 para o enfermeiro e pagando R$ 2.000 para o telefonista. Não é um prefeito que prioriza a saúde.
Muito pelo contrário. A Prefeitura de Cuiabá, nesses últimos anos na gestão Emanuel Pinheiro, é uma prefeitura que tem surrupiado Sua companhia no saneamento. Nosso convidado de hoje é o vereador de Cuiabá, Abílio Júnior. no que dá. Inaugura obras inacabadas, não termina os serviços públicos, paga mal o seu... Só para você ter uma noção, estou fazendo o processo seletivo para o novo Hospital Municipal de Cuiabá e nesse processo seletivo está pagando um telefonista, o recepcionista melhor do que o enfermeiro. Está pagando um salário de R$ 1.600 para o enfermeiro e pagando R$ 2.000 para o telefonista. Não é um prefeito que prioriza a saúde. Muito pelo contrário. A Prefeitura de Cuiabá, nesses últimos anos na gestão Emanuel Pinheiro, é uma prefeitura que tem surrupiado a saúde, arrancado o dinheiro da saúde por corrupção, como é o caso da Operação Sangria já revelou, e também por má gestão, onde transforma a Secretaria de Saúde num cabide de emprego. Agora, o senhor é apontado, principalmente pelos governistas, como um vereador que se excede no papel de vereador, na fiscalização. O senhor se envolveu em algumas polêmicas, como a primeira delas, a fiscalização do novo pronto-socorro. Houve aquele episódio da correria, o senhor filmando a inauguração do pronto-socorro no final do ano, e aí tentando entrar por outro lado. E a gente tem até imagens, né, de alguns desses episódios aí. Nesse caso aí do pronto-socorro, a gente tem imagens aí, o senhor acabou, de certa forma, tumultuando a inauguração do novo hospital municipal, que não está funcionando ainda na sua plenitude. O senhor se excede? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que eu me sigo da lei. O que a lei naquele momento estava dizendo? No artigo 11, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, diz que o vereador tem livre acesso para poder fiscalizar onde ele quiser, dentro da máquina pública. E ali naquele local, naquela ocasião, eu mostrei, enquanto estava vendo o procedimento do ato de inauguração, eu mostrei primeiramente toda a unidade do pronto-socorro, inacabado, com vídeo e tudo mais. O senhor estava ao vivo numa transmissão do Facebook. A partir deste momento, eu cheguei até a frente do palanque e fiz um ato de protesto, onde eu falei, olha, está inaugurando uma obra inacabada. Só que o prefeito Emanuel Pinheiro, ele tem militância. É típico, né? De ditadores, de pessoas que querem fazer a defesa da sua imagem, principalmente quando são péssimos gestores. E no caso do prefeito Emanuel Pinheiro, ele tem feito esse trabalho com a militância. Então as pessoas dele, próximos deles, que são às vezes incompetentes para estar em outro emprego, mas estão ali por causa de cabide de emprego, elas começaram a vir até mim, gritar palavras de ofensa, me agredir, deram socos. Então quando fizeram a imagem de eu correndo, eu estava correndo de segurança do prefeito, de assessores do prefeito, que me agrediam. A corrida que eu dei naquela ocasião não foi por aventura ou por qualquer ato de loucura, mas foi um ato de proteção, de defesa. Mas era o caso de se fazer aquele barulho todo ali, porque muita gente acaba acusando o senhor de oportunismo nessas situações. Então, por que os outros não fazem de uma outra forma diferente? Eu acredito o seguinte, a Lei 6.012 do vereador Ricardo Saad diz que é proibido inaugurar a obra inacabada. Se eu fizesse a proibição anterior ao ato de inauguração, ele iria me responsabilizar por não conseguir inaugurar naquela ocasião. Se eu faço posterior, a maioria das pessoas iam falar, o vereador Abílio não fez na hora certa. Então eu tinha a única oportunidade e a única forma que eu pensei de fazer é fazer no ato. Enquanto eles estão lá inaugurando, mostrar no ato que aquela era uma inauguração fraude,
que, inclusive, aquela inauguração, desrespeitando a Lei 6.012 do município de Cuiabá, que proíbe a inauguração de obras inacabadas, esse tipo de inauguração é sujeita à cassação do mandato do prefeito também. Só que, como a gente disse, se o prefeito está onde está, fazendo péssima gestão que ele está, é porque existe ainda vereadores que o protegem. A Kátia tem uma pergunta. Bom dia para o senhor. Bom Essa dia. sua forma de fiscalizar, exposição em redes sociais, gravações de vídeo, o que até hoje, diante dessa sua forma de fiscalizar, a população já teve de retorno até agora? Muitas coisas. Quer Você ver um pode citar exemplo? algumas? Posso, claro. Se o corredor do pronto-socorro hoje está vazio e o prefeito faz campanha para denunciar que não deixe pessoas no corredor do pronto-socorro, é porque inúmeras vezes nós estivemos no pronto-socorro mostrando a situação real. Inclusive, fomos retirados pela polícia em muitas dessas vezes. O coronel Salles, junto com a polícia militar do Mato Grosso, servindo o município de uma forma irregular, porque a polícia é para proteger o patrimônio e não ficar a serviço do prefeito, usando a força da polícia militar de uma forma irregular, expulsou nós, que temos livre acesso dentro do pronto-socorro, de dentro daquela unidade hospitalar. Mas isso trouxe resultados. Todas as vezes que a gente vai no pronto-socorro, bem como a senadora Selma foi no pronto-socorro recentemente, todas as vezes que a gente vai, há reposição de medicamentos, há reposição de insumos. Todas as vezes que a gente vai numa UPA, todas as vezes que a gente vai numa policlínica, há volta de trabalhar dos profissionais. Só para você ter uma ideia, a gente foi na UPA do Morado do Ouro recentemente. Estava praticamente parado o atendimento. E ao momento que a gente chega para fiscalizar, aquele atendimento começou a acelerar. O coordenador apareceu, os médicos começaram a atender com mais celeridade, o coordenador da unidade de saúde, da Secretaria de Saúde, começou a mandar insumos e medicamentos. O nosso papel é fiscalizar. A gente faz uso das redes sociais para garantir que a nossa fiscalização tenha transparência. Por quê? Porque nós não temos a máquina da prefeitura para poder fazer a informação e manipular a informação como eles fazem. A maioria dos sites de notícia, eles divulgam fake news sobre a gente. Então, se nós não trabalharmos as nossas redes sociais como mecanismo de defesa do nosso trabalho parlamentar, nós não vamos ter respaldo na maioria dos veículos de comunicação. O senhor falou aí sobre a questão da UPA da Morada do Ouro. O senhor protocolou no Ministério Público uma denúncia de que médicos estariam batendo ponto, mas não cumprindo a jornada de trabalho. No Centro de Especialidade Médicas, que é conhecido como CEM, ali na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao INSS. Mas o senhor tem provas disso? Com todas as provas que a gente protocolou, com áudios, inclusive, da coordenadora daquela unidade de saúde, falando que ela atesta saber que ninguém tem condições de bater ponto, porque tem seus consultórios particulares, tem seus outros lugares de trabalho. Detesta, o senhor falou? Atesta. Ah, atesta. Ela, inclusive, olha só para você ter uma ideia como é um absurdo a gestão do município. Ela criou um grupo no WhatsApp para discutir sobre uma servidora que estava denunciando que eles batiam ponto e iam embora. E eles queriam calar essa servidora. Inclusive há áudios, há mensagens, a gente encaminhou ao Ministério Público, encaminhou alguns outros veículos, que a coordenadora da unidade de Centro de Especialidade Médicas, que olha, a gente tem uma fila do SUS esperando consulta e exames cardíacos, otorrino, oftalmologista, um monte de atendimento, psicólogos, tudo esperando na fila do SUS. E a própria coordenadora da unidade atesta, ela afirma ter conhecimento de que vendem a consulta, de pessoas na fila querendo vender a facilidade de ser passado na frente, de ter oportunidade, de obter vantagens. Isso é crime, isso é corrupção, isso tem que acabar. E a gente denuncia no Ministério Público, cobrando, o Ministério Público nos ajude, nós, vereadores, estamos cumprindo o nosso papel de fiscalizar. A população tem nos apoiado, mas nós precisamos do Ministério Público do nosso lado para conseguir isso. Vereador, a última polêmica que o senhor se envolveu foi em relação à casa do prefeito. O senhor foi para frente da casa do prefeito, fez da mesma forma, gravando live, em relação a uma obra na casa do prefeito. Uma obra, olha lá, a gente tem as imagens, uma obra particular do prefeito. Por que o senhor fez esse trabalho? Isso aí não extrapola o limite do trabalho do vereador? Não, de modo algum. Primeiro, eu estava na rua. Assim como qualquer cidadão, ele tem que entender a seguinte situação. Na rua, você, como qualquer um outro, o cidadão é um fiscal. Não só da prefeitura, mas um fiscal de todos. É o que nos garante civilidade. Nós podemos fiscalizar através da rua, não entrando na casa do prefeito,
mas através da rua, qualquer uma obra que esteja irregular, qualquer prejuízo que tenha à população de um modo geral. O prefeito, ele é o responsável por criar o plano diretor do município de Cuiabá, que vai definir quais são as regras de ocupação do nosso município. A lei de uso e ocupação do solo, que vai definir como que pode construir, qual é a área máxima permitida. E o prefeito também é o responsável para dizer quais são os parâmetros de aprovação de projetos no município de Cuiabá. Ou seja, o vereador não pode legislar sobre o uso do solo. Eu, como vereador, não posso falar quantos metros quadrados você pode construir. Eu, como vereador, não posso falar, por exemplo, qual é o procedimento para tirar um alvará de construção. Mas por que Mas o prefeito, para fazer porque isso? o prefeito é o único e principal responsável pela todas essas leis. É o prefeito que vai dizer, para tirar um alvará de construção precisa cumprir determinados itens, O senhor está dizendo determinados que ele não requisitos. Ele não tem. Para realizar aquela obra? Eu estou afirmando, o prefeito não tem alvará de obras. Para a reforma da casa dele? Não tem. Eu estive na Secretaria de Meio Ambiente, conversei com as pessoas, gravando, conversei com os servidores, gravei todos eles, nós procuramos no sistema, procuramos nos arquivos, procuramos em todos os lugares. O prefeito não tem alvará de obras. Ele não tem. E aí eu fui na Secretaria de Ordem Pública a fazer uma denúncia, pedir que fossem lá fiscalizar. E até o momento que não sabiam que era a casa do prefeito, estava tudo ok. A partir do momento que tomaram ciência que era a casa do prefeito de Cuiabá, eles não quiseram ir. Protelaram, marcaram para ir em outra ocasião, pediram prazo de 5 dias. Poxa, em 5 dias o prefeito que comanda a prefeitura de Cuiabá pode providenciar um alvará. Só que como eu já tinha ido na Secretaria de Meio Ambiente com antecedência, a gente provou que o prefeito, que é o principal responsável pelas leis que vai definir como construir em Cuiabá, não respeita as próprias leis do qual ele é responsável. Não respeita a necessidade de ter um alvará de obras. E para piorar, só para você ter uma ideia, além de não respeitar as leis do qual ele é responsável, ele ainda quer aumentar o próprio salário. Como vocês mesmos podem ter sabido esses dias. O prefeito aumentou o salário dele em R$4.000 nos últimos 5 meses e ainda pediu o salário retroativo de 2 meses que ele tinha depois, que foi antes dele aumentar o salário. Imagina você, o prefeito aumenta o próprio salário e ainda pega 2 meses de antecedência ao decreto dele aumentar o salário dele mesmo. Então nós não estamos fazendo denúncias exageradas sobre uma pessoa que é bem intencionada na administração do município de Cuiabá. Nós estamos fazendo denúncias sérias sobre uma pessoa que está agindo com má fé na gestão do município. O senhor não tem medo? Eu tenho medo de não fazer meu trabalho. Esse é o meu maior medo. Eu faço um mandato, talvez, de redenção da classe política, de incentivar as pessoas a vir ser político. Não deixe a política na mão de muitas pessoas que não fazem nada. Tentem fazer diferente. Saiba o poder que tem um vereador. Saiba o poder que tem o papel do legislativo em fiscalizar o executivo. Você já foi ameaçado? Inúmeras vezes. Que tipo de ameaça? Desde ameaças de morte, ameaças de família, tentar destruir minha imagem, tentar destruir minha honra. A própria questão, na época que a gente fez a operação, na época da denúncia da CPI da Saúde, que resultou na Operação Sangria, desmantelou uma máfia de milhões. Só para você ter uma ideia. Mas quem fez? Quem ameaçou o senhor? Olha, eu já tive ameaça do Cacheta, que é responsável da empresa de transporte público, já tive ameaça de servidores do município, já tive ameaça de assessores do prefeito, já tive ameaça de pessoas da saúde, já tive diversos tipos de ameaça. Tem boletim de ocorrência meu registrado na delegacia, na delegacia ali do centro, da Prainha. Temos outros tipos de denúncia. Nós ainda até o momento não pedimos uma segurança, porque nós acreditamos que se o Senhor Deus não guardar a nossa vida, não adianta ter um segurança particular. E para ter um segurança particular, a gente sabe que isso pode gerar custos para o município, para o Estado, pode gerar custos também e preocupações para a minha família. Hoje eu confio em Deus. Quem sabe, no momento necessário maior, a gente busca uma outra alternativa. Vereador Abílio Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Mato Grosso, por essa entrevista hoje no Papo das 6. Muito obrigado, estou sempre à disposição da TV e da população.